Graças a Deus, irmãos. Amém. Sempre um privilégio nos reunirmos para o estudo da palavra, para a comunhão, para compartilhar bênçãos e pedidos de oração. O Senhor Deus nos ouça em nossos clamores e aceite também a nossa palavra de gratidão sempre, porque é com sinceridade que o fazemos. Agradecemos ao Senhor, porque realmente Ele é bom e tem se mostrado e sido o que Ele diz que é na palavra de Deus, o Deus fiel. Amém? Amém. Glória a Deus. De quartas-feiras nós estamos pensando sobre atributos de Deus, as perfeições de Deus e algumas formas como Deus é apresentado nas Escrituras, porque na verdade a Bíblia ela não esgota tudo sobre Deus. Então, se você ler a Bíblia toda e aprender tudo, toda a teologia da Bíblia, tudo que a Bíblia ensina, historicidade, não significa que após terminar de ler e conhecer, você já conhece Deus. Porque Ele é bem maior do que isso, dessa parte que Ele permitiu ser conhecido. Mas nisso que Ele permitiu para nós, que a gente possa conhecê-lo, é relevante. Para nós é o suficiente. É como que se Ele desse mais, a nossa estrutura não suportaria. Então o que Ele nos deu para conhecer dele é o que a nossa capacidade realmente suporta. Mas nós não podemos deixar de saber que Deus é muito mais do que o que Ele se apresenta aqui nas Escrituras. Amém? Amém. Então o propósito de Deus é dar esse conhecimento acerca da sua pessoa, acerca de nós, enfim. Mas às quartas-feiras nós estamos buscando o conhecimento dos atributos, das perfeições de Deus e a forma de Deus ser. E hoje nós vamos no livro de Juízes, no capítulo 6, e nós vamos pensar nessa expressão que traz aqui para nós o Deus de paz. Deus de paz. Aqui em Juízes, no capítulo 6, dos versos 11 ao 24. Livro de Juízes, capítulo 6, dos versos 11 ao 24. Amém? Acompanhe a leitura da palavra. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra, que pertencia ao Abisraelita Joás. Seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uvas, para esconder-o dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que é que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor virou-se para ele e lhe disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Gideão perguntou-lhe: Ah, meu Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. O Senhor disse novamente: Eu estarei contigo, e tu derrotarás os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão continuou: Se tenho achado favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Peço-te que não saias daqui até que eu volte trazendo a minha oferta e a ponha diante de ti. E ele disse: Esperarei até que voltes. Então Gideão entrou e preparou um cabrito e fez bolo sem fermento com uma efa de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe tudo para fora e ofereceu-lhe debaixo do carvalho. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Pega a carne e os bolos sem fermento, coloca-os sobre esta rocha
e derrama o caldo por cima deles. E assim ele fez. E o anjo do Senhor estendeu o cajado que tinha na mão, e com a ponta tocou a carne e os bolos sem fermento. Então subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos sem fermento. Em seguida, o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. Vamos orar? Deus, temos a Tua palavra, uma porção da Tua palavra sobre a nossa vida, e pedimos nessa noite edificação, entendimento e iluminação para compreendermos o que o Senhor tem para nós como ensino, como direção para a nossa vida. Somos gratos por essa revelação em que Gideão, sendo guiado pelo Espírito Santo, afirma: o Senhor é paz. E nós queremos aprender um pouco mais sobre isso nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa aparição do anjo do Senhor são uma das poucas manifestações de Deus que na teologia a gente chama de teofania. É quando Deus se torna visível e o ser humano tem essa oportunidade de ter esse encontro bem íntimo, bem pessoal, como essa passagem aqui nos mostra. O Gideão, depois de ter tomado ciência de que quem estava diante dele era o anjo do Senhor, e essa expressão, o anjo do Senhor, é uma atribuição mais para o Filho, mais para Jesus. Então, um anjo do Senhor é um anjo do exército celestial. O anjo do Senhor é uma expressão que se dirige à pessoa de Deus e mais propriamente à pessoa do Filho, Jesus. O Senhor Jesus, como nós assim temos conhecido. E Gideão, depois daquela situação, ele achou que ia morrer. A semelhança do profeta Isaías, lá no capítulo 6 do livro de Isaías, o profeta estava no templo, ele tem um momento ali de contemplação do Senhor, ele vê o Senhor, e no momento seguinte, o profeta Isaías, ele fica apavorado porque diz: os meus olhos viram o Senhor, e agora pode chamar a funerária que eu vou para o cemitério. Estou dando tchau dessa vida porque eu vou morrer. Um homem pecador olha para Deus, enxerga Deus e morre, não tem jeito. É o que tem dito a tradição. E nem o Isaías e nem o Gideão morreram por a graça de Deus. Manifestação da graça, do extraordinário do Senhor, um cuidado do Senhor sobre a vida desses escolhidos, e eles foram então preservados. Então, só para a gente entender um pouco essa manifestação desse o anjo do Senhor, e não é um anjo do Senhor, tá bom? Espero que os irmãos possam guardar isso, porque isso é importante na sua leitura bíblica, para entendimento e fazer essa diferenciação. Mas, o que nós temos para nós hoje é nos focarmos nessa questão de que o Gideão diz: o Senhor é paz. E de fato o nosso Deus é o Deus de paz. No hebraico é Javé Shalom, mais ou menos assim. Shalom é uma ideia de paz, tranquilidade, equilíbrio. Uma palavra com muitos sentidos, mas paz também atribui-se ao Shalom. E quando ele traz isso para nós, a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Porque paz é algo muito desejável. Aliás, o ser humano, ele luta o tempo todo para ter paz. E é estranho, lutar para ter paz. Um ambiente de conflitos que nos cercam, mas nós estamos sempre tentando resolver o conflito para alcançar a paz. E o Gideão atribui esse desígnio para o próprio Deus. O Senhor é paz.
Glória a Deus. Bem, dentro do contexto do livro de Juízes, isso quer dizer muito. Porque é um livro que narra muitas situações de guerra, de invasões, de cercos ao povo santo de Deus. Quando a gente vai estudar o livro de Juízes, alguns comentaristas, eles gostam de dizer que esse livro ele poderia ser conhecido como um ciclo de falhas, coisas que se repetem. Né? Então, acontecia mais ou menos assim. O povo estava num tempo de paz, de tranquilidade, e aí resolvia profanar o nome do Senhor. Gostava das outras adorações a deuses pagãos e começava a se misturar com aquele outro tipo de manifestação, de religiosidade, e afastavam-se do Senhor. E quando faziam isso, Deus mandava o inimigo. O inimigo cercava o povo, tomava as suas propriedades, tomava as suas colheitas, tirava as suas riquezas e ia embora. E subjugava o povo de Israel. E quando aperta, a gente chora. Você chora? Eu choro. Né? E quando a gente, principalmente quando a gente está desobediente ao Senhor, numa situação de pecado, e nós vamos sim, enquanto não dói, ok. Mas na hora que começa a doer, a gente chora. Chora, e a primeira expressão que vem é: ai, meu Deus. Aí a gente se lembra de Deus. Naquele tempo já era assim. Então, quando os inimigos cercavam Israel, o povo chorava, porque não tinha força para resistir. Deus sempre levantava um exército poderoso, e quando eles vinham, causava todo esse dano. Tomava a riqueza, tirava todo o alimento, deixava eles humilhados na terra, mas aí eles choravam para Deus. Deus olhava o arrependimento sincero deles, que de fato estavam sinceros, que ninguém passa perto de Deus, tá bom? Esse negócio de fingir um arrependimento com Deus não funciona, porque Deus ele sabe vasculhar, ele sabe olhar a nossa intenção. Mas Deus olhava a sinceridade do povo, e então Deus levantava um juiz. O juiz era um general de guerra, alguém que ia à frente do povo e enfrentava o inimigo e prevalecia, porque estava debaixo da bênção do Senhor. Arrependido, eles passavam então a ter essa unção do Senhor e ganhava do inimigo. E aí ganhou do inimigo, restaurou as propriedades, começa a ganhar o dinheiro de novo, começa o tempo de paz, de tranquilidade, e de novo tira o pezinho. Está muito fácil, está muito bom, e começa de novo o ciclo de falhas. Então o livro de Juízes vai se repetir. E esse juiz, o Gideão, ele diz muito para nós, e principalmente porque ele tem essa baixa avaliação de si mesmo, né? Deus vem até ele, vai escolher o Gideão, mas ele diz assim: eu não sou ninguém, a minha família é a mais fraca da nossa nação, não temos força para enfrentar os midianitas. E o texto diz que os midianitas eles estavam com um exército muito potente, tinha força realmente para destruir muito, né, e causar muito dano. Mas Deus levanta o Gideão. O Gideão tem o seu momento de resistência, ele vai lutar contra Deus aqui em debate. Deus vai dizer que ele é a pessoa que vai levar Israel a ficar livre daquele inimigo, mas ele vai resistir e vai dizer: não sou eu. E quando ele não está nessa pegada, ele começa com aquela dúvida, falando assim: será que é Deus mesmo que está falando comigo? Ele começa a pedir algumas provas para Deus e dá trabalho para Deus. Mas Deus vai atendendo até a medida do possível, e no final, quando acabam os argumentos, Deus fala: pronto, agora acabou, agora você vai enfrentar os midianitas, a moda de Deus. Né? E é interessante também porque Deus fala para ele levantar os homens para o enfrentamento da batalha, e ele conseguiu lá 32 mil homens. 32 mil homens. A Bíblia diz que quando Deus viu o levante de homens, falou assim: é muita gente.
Mas o exército midianita e os confederados lá era muito mais, era um exército muito poderoso. 32 mil não era nada. Mas Deus disse, ainda é muito. E aí Deus fala assim para o Gideão, manda embora os medrosos e os tímidos, manda embora. 22 mil vazou. Ser humano é medroso mesmo, né? E homem então. 22 mil dos 32 mil foram embora. Sobraram 10 mil. Um bom número, não é? Tá? Fez um bom corte. Mas Deus olhou e falou, ainda é muito. E aí Deus mandou eles beberem água e tal, e colocou a prova lá. Aquele que fosse imprudente na hora de beber a água, Deus falou assim, coloca de lado. Os prudentes, os atenciosos, você separa. E aí ele conseguiu 300. 9.700, que não era tímido, não era medroso, estava pronto para falar quem quer briga aí, né? Como é que vai ser o negócio que a gente vai enfrentar. Esses homens estavam prontos, mas não eram prudentes. E aí Deus mandou embora. 9.700. Com esses 300, ele vai entregar a vitória ao povo Israel. Mas é interessante que esses 300 falam assim, agora vai pegar as espadas, vamos pegar as flechas e vamos para cima. E Deus fala, para, não é assim. Vocês não vão dizer que é a força de vocês que vai trazer a vitória para o povo Israel. E a moda de Deus, a vitória seria tocando as trombetas. Né? E aí então eles se colocaram, se posicionaram. Bom, a história depois os irmãos podem ler, vai aqui do capítulo 5, vai até o capítulo 8, esses 3 capítulos vai dar essa narrativa. E eles vão ganhar a batalha, sim, tocando trombeta. E o inimigo se matando. E eles prevalecem contra o inimigo. E Deus gosta desse negócio de trombeta. Quando eles entraram na terra prometida e foram ganhar Jericó, foi também no toque da trombeta. Está lá no livro de Josué. Com a trombeta os muros caíram. Tá? Então Deus tem o jeito dele bem diferente de trazer a paz e de conquistar a vitória para o povo. Né? Bom, o Gideão ele foi bem sucedido, a narrativa é muito boa, mas o que nós tínhamos ali era o contexto de guerra. E nesse contexto de guerra, há ali a presença do Javé Shalom, o Deus de paz. Porque o mundo está em guerra, não Deus. Deus não está em guerra. Deus é Deus de paz. Mas como assim, pastor? Quarta-feira, o Senhor trouxe aqui que Deus é o Senhor dos exércitos. É Ele que vai e ganha as batalhas. Pois é, Ele ganha. Não há quem possa derrotar o Senhor. Não há quem possa medir forças com Deus e prevalecer. Mas, de fato, o nosso Deus é o Deus de paz. Quem está em guerra é a humanidade, com a sua forma de ser, com o seu coração distante do Criador, guiado, às vezes, por filosofias, por religiosidades, por princípios que não são os princípios de Deus, entram em conflitos, têm grandes dificuldades e sofrem as amarguras no seu estilo de viver. Posto ali para o contexto de Gideão, era literal, era uma guerra de fato, eles seriam destruídos, mas Deus, o Deus de paz, no meio daquela turbulência, no meio daquela situação conflitante, naquela situação de ameaça, está tranquilo e está separando um homem, um improvável, para colocar diante do povo e levar o povo a vencer o inimigo de uma forma muito sutil, tranquila, à moda de Deus. E aí nós vamos pensar nessa questão do Deus de paz. O Senhor é paz. E a proposta, né, irmãos? Paz, uma palavra monossílaba, 3 letrinhas, com significado. É interessante como as pequenas palavras têm significados que nós temos tanta dificuldade de conceituar, como por exemplo fé. 2 letrinhas, né? E outras aí que a gente vai encontrar pelo caminho. Mas paz é essa pequena palavra com significado gigante que é tão necessária para o viver, para o existir e existir para a glória de Deus. Bem, nós vamos pensar o seguinte:
a respeito da afirmação do Gideão, o Javé Shalom, Deus é paz, o Deus de paz. Porque Deus é um Deus de paz, Ele escolheu o dedicado Gideão. Ele escolhe pessoas. E Ele escolhe não aquele que é o melhor segundo conceitos humanos. Deus, Ele escolhe quem Ele bem deseja. E Ele escolheu o Gideão. Porque veja, no meio da dificuldade, da situação, do cerco que eles estavam vivendo, talvez alguns amedrontados possam ter se encolhido, buscando, talvez, não vou plantar nada porque vai vir um inimigo, vai roubar. Né? Eu não vou nem colher, porque eu vou só ter o trabalho de colher, e aí eu vou perder tudo. Deixa lá no campo que o inimigo vai e pega, e vai ser melhor assim. Mas o Gideão não. O Gideão plantou, colheu, e foi malhar o seu trigo, e guardar o seu trigo, e esconder. Porque ele não queria que ninguém colocasse a mão naquilo que foi suor digno dele. E me parece que essa postura de Gideão chamou a atenção de Deus. Deus falou, esse aí pode ser, né, o juiz para essa temporada, para essa questão. E ele escolhe então esse homem, o dedicado Gideão. Olha os versos 11 ao 13, vamos reler de novo. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra, que pertenceu a Abiesrita. Joás, seu filho Gideão, estava malhando trigo no tanque de espremer uvas para escondê-lo dos midianitas. Olha só a estratégia de preservar aquilo que tinha. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, homem valente. Olha só, no meio de um ambiente de guerra, do cerco, e o Gideão recebendo essa notícia do anjo do Senhor: o Senhor está contigo, homem valente. E eu sei que o Gideão, ele se mostrou um pouco incrédulo acerca disso, né? Porque ele vai dizer no verso 13: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Por que estamos vivendo isso? Os grandes questionamentos. Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Era um homem que conhecia a história, era um homem dado ao trabalho árduo e de preservar e de garantir que aquilo que foi suor dele não fosse tocado pelo inimigo. Olha só, é interessante a abordagem do anjo do Senhor, quando ele diz para o Gideão, né, naquele momento ali no verso de número 12, o Senhor está contigo, homem valente, homem valoroso. Algumas traduções trazem isso, né? O Senhor está contigo. É interessante que o Gideão, ele desconfiou dessa palavra, porque se Deus está comigo, por que as coisas ruins estão acontecendo e o inimigo está na porta? Parece que não está fechando a informação, né? Mas ele vai entender ao longo do caminho, no final da história, nós vamos entender que realmente Deus estava com Gideão e ele foi um homem obediente, usado pelo Senhor. Porque Deus é paz, Ele escolhe pessoas dedicadas. No meio do mundo perturbado, crítico, em guerras, em crise, Deus, Ele vai escolher e Ele vai encontrar. Ele tem os seus, e assim como naqueles dias. Porque Deus é paz, Deus também capacita. Ele é o Deus de paz, Ele tem o poder de fazer por conta própria, mas Deus sempre usa como instrumento a humanidade criada, e principalmente os seus remanescentes, aqueles poucos que resolvem confiar totalmente no Senhor. Porque Deus é paz, e esse Deus de paz, Ele capacita o Gideão. Nos versos 14 ao 16, o Senhor vai dialogar com o Gideão e vai dizer: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Novamente o Gideão, na sua resistência, diz assim: olha, eu não vou ter condições, eu não sou toda essa força que está supervalorizando o que eu sou, e eu não sou tudo isso, mas nós somos aquilo que Deus diz que somos. Ainda que tentamos convencer Deus
que não somos aquele que Ele está escolhendo, nós não vamos adiante, porque o nosso argumento não tem poder de convencer o Senhor. Ele conhece todas as coisas. E eu vejo o Deus de paz na capacitação de Gideão, em capacitá-lo, em fazer com que ele realmente reconheça que ele está sendo o escolhido, o apartado da nação, para levar Israel a prevalecer contra o inimigo. E da casa de Gideão, o pai de Gideão, ele era sacerdote de deuses profanos. Havia poste ídolos na frente da casa dele. E Deus deu a missão para ele: derruba o poste ídolo, mata os bezerros cevados, faz um churrasco lá com a lenha dos postes ídolos lá e tal. E ele vai de noite, ele arrebenta com todo aquele altar profano. E no outro dia o povo quer matar o Gideão. E vai falar com o pai dele: traz seu filho aqui que ele vai morrer. E aí o pai do Gideão, ele tem uma boa saída, e vai dizer assim: olha, se Baal é Deus, que se defenda. Ele não pôde com machado. O Deus Criador dos céus e da terra, Ele é o Deus, o Todo-Poderoso, é o El Shaddai, é o Senhor dos Exércitos. Nós não precisamos colocar cerca, ficar guardando, protegendo Ele, porque Ele se garante. Se Baal é Deus, que Baal se defenda. Então é interessante essa forma como Deus vai jogar na cara do povo e mostrar para o povo que essas idolatrias realmente não servem para absolutamente nada. Não defende, não agrega, piora, porque afasta do Deus verdadeiro. Mas Deus então ele vai trazer essa capacitação para o Gideão. O Gideão convencido, ele vai tocar as trombetas, vai levar o povo, os 300, ele mais os 300, tocar as trombetas. Porque Deus é o Deus de paz, é o Deus que vai manifestar graça aqui no Antigo Testamento. Então vejam, dos versos 17 ao 24, o anjo do Senhor vai pedir para que o Gideão faça ali uma refeição para ele. Ele vai lá, faz, ele vai trazer a refeição para o anjo do Senhor, vai cuidar daquele detalhe. O anjo diz assim: coloca sobre a rocha, ele coloca, e agora molha tudo isso. E quando molha, ele estende o cajado, sobe fogo, consome toda aqueles alimentos que ele trouxe. E aí então o Gideão vai dizer: era o anjo do Senhor. Agora eu morri, como eu já havia falado antes, mas o Senhor o preservou e mostrou a ele que realmente ele iria seguir em frente e fazer aquilo que o Senhor havia dito que ele faria. De fato, o Gideão merecia morrer, pela tradição, pelos acontecimentos em outros momentos, pelos ensinamentos. Gideão merecia. A graça é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. E nós merecemos o castigo, merecemos a condenação, e Deus não nos dá. Isso é graça. Há uma outra interpretação da graça, que é um favor imerecido, o não merecimento. Então é isso que ele vai receber aqui no Antigo Testamento, ter a sua vida preservada, guardada pelo Senhor, para ser útil contra os midianitas que estão se levantando. E tudo isso porque Deus é paz, e Ele está tranquilo no seu trono de graça, e sobre o universo Ele governa, sobre as vidas que Ele criou, Ele tem o governo, Ele tem autoridade, Ele pode fazer o que Ele deseja, porque Ele é Deus. E é por isso então que o Gideão, ele vai olhar para Deus e fazer o altar e vai dizer: o Senhor é paz. Porque se ele fosse vingativo, um Deus irado, um Deus enraivecido, ele teria me finalizado. Gideão pensou, mas não fez. Deus é paz. Ele silencia as guerras da humanidade. Eu sei, nós temos guerras literais, como a gente vê na faixa de Gaza, como a gente vê também lá do outro lado do mundo, na Rússia, e é uma outra guerra, nem lembro qual é o outro país que está em conflito lá, que a Rússia está atacando. Croácia, Ucrânia. É Ucrânia. Isso.
Então, nós temos essas guerras, esses grandes conflitos, estão trocando tiro, jogando bomba para cima um do outro. São guerras que nós realmente reconhecemos. Mas o mundo todo, em todos os lugares, está em guerra. Estamos em guerra. E uma guerra que, embora muito velada, mas é isso que está acontecendo. Olha a humanidade a que passos caminha, né, para se distanciar cada vez mais de Deus. Dos 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, apenas 1/3 tem se manifestado crer nesse Deus Criador dos céus e da terra. E ainda dentro desse 1/3 ainda tem muitos grupos que dizem crer, mas defendem doutrinas que não se alinham com as Escrituras, e é bem complicado. 2/3 da humanidade está distante desse conhecimento e dessa adoração ao Senhor. Para onde caminha a humanidade? A humanidade está em paz, ainda que não esteja jogando bomba para cima um do outro, está sempre um conflitando com o outro. Olha as dificuldades da família no nosso tempo, os relacionamentos, para onde estão caminhando. Tá? Olha para as escolas, os bullying, essas ações que têm aparecido, essas tragédias, garotos que são perturbados ali, provocados, às vezes ameaçados, e vêm para trazer a sua vingança. E não é vingancinha não, é para matar. E mata. O mundo está em guerra. Está em guerra no campo do pensamento. Nós estamos aqui falando de um Deus da Bíblia, de um Deus das Escrituras, mas os nossos filhos, nossos netos, a nossa descendência vai entrar na universidade, e lá na universidade eles vão dizer, isso é religiosidade. E vai dizer que isso que nós temos como fundamento de vida, vai dizer que isso é lixo. E eles vão acreditar, vão aceitar isso, e vão se distanciar do Senhor. Estamos em guerra. Né? Uma guerra árdua no campo dos pensamentos, estilo de vida, na forma de relacionar-se com Deus, porque nós queremos nos aproximar do Senhor, mas o inimigo, ele sempre cria uma estratégia para nos afastar do Senhor, para nos fazer errar, nos embaraçar, para negarmos as Escrituras, colocarmos sob suspeita o texto bíblico. Estamos em guerra. Estamos em guerra dentro do corpo de Cristo. Mas aí eu quero só fazer uma diferenciação, porque isso que eu falei é de fato uma heresia. Porque o corpo de Cristo não é o ajuntamento das pessoas, é o ajuntamento dos que creem em Cristo, o Cristo vivo, o Jesus das Escrituras. Mas dentro do nosso ambiente, nós vamos encontrar pastores que são de fato cristãos e bíblicos e outros que não são, e a gente fica se batendo. Mas não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele vai tranquilo. O corpo de Cristo funciona. O corpo de Cristo é formado por aqueles que creem no Cristo vivo, não apenas da boca para fora, mas de verdade e com sinceridade. Mas há tantos conflitos, né? As questões da apologética, aquela denominação tem heresia, aquela outra denominação é uma seita, aquela outra denominação, e é um embate, é guerra, e um lançando pedra para cima do outro. Né? Então, determinadas denominações, ainda que se digam cristãos, aí você tem que dizer, não se mistura com aquele povo, porque eles não consideram as Escrituras da forma como nós consideramos. E eles também vão dizer, não se mete com os batistas, aquele povo não presta, né? É gente do mal, eles não têm doutrina, eles não têm, né? O estilo de vida deles é antibíblico, é guerra. Nós estamos nesse conflito que cerca a nossa vida, assim como Israel estava ali cercada, sitiada pelo inimigo, sem poder te oferecer da sua própria condição, do seu próprio exército, uma resistência. Assim muitas vezes nos encontramos, mas nós estamos garantidos
que nós temos recebido de Deus. Paulo apóstolo, na sua carta à igreja de Éfeso, a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, ele fala sobre a batalha espiritual. E ele vai dizer que não é contra pessoas que nós temos que guerrear, porque a nossa guerra é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Paulo até tirou essa questão desses conflitos, desses embates que nós temos, e transferiu para um ambiente além, uma esfera invisível, perceptível, mas que todos nós estamos inseridos nela, em que o inimigo se levanta contra a nossa vida e quer tirar de nós a nossa fé. E é tudo que o inimigo quer. No contexto de Gideão, o inimigo queria os alimentos e queriam as riquezas. No nosso contexto, o inimigo quer de nós uma única coisa: ele quer roubar a nossa fé. Que a nossa fé não esteja depositada no Cristo vivo, ressurreto, que voltará para buscar a sua igreja, mas que a nossa fé esteja depositada em uma denominação, em uma teologia, num enunciado, num estilo de vida, numa filosofia de vida. Mas nós resistimos, porque o Senhor nos garante que o que Ele nos deu na palavra, e aqui na palavra de Deus, é suficiente. Ele é um Deus de paz. E glória a Deus por isso. No Novo Testamento, nós vamos encontrar as expressões o Deus de paz. E é interessante que no Antigo Testamento, a palavra é shalom para paz. No Novo Testamento, a palavra é eirene, no grego. Irene, alguém conhece o nome Irene? Irene é paz. Se tem alguma conhecida com esse nome, Irene, vem do grego eirene, e é a ideia de paz. Nós vamos ver alguns textos, se você quiser folhear comigo, em Romanos 15, 33, Novo Testamento. Vamos passando rapidinho aqui. Romanos 15, 33. Paulo vai usar essa expressão, Deus de paz. Romanos 15, 33, Paulo diz: que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Deus de paz. Não é um contexto aqui de guerra da forma como Gideão estava vivendo. Mas a igreja, ela estava sendo cercada pelo mundo desse tempo de Paulo, e a sociedade não queria nem um pouco bem a igreja sendo implantada no mundo, instalada no mundo. Mas no meio das adversidades, Paulo usa essa expressão para os cristãos de Roma: que o Deus de paz seja com todos vós. No mesmo capítulo 16, no mesmo texto de Romanos, capítulo 16, verso 20, Paulo de novo vai falar sobre o Deus de paz. E o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Ó, o Deus de paz que esmaga Satanás debaixo dos nossos pés. Glória a Deus. É debaixo dos nossos pés, mas quem esmaga é o nosso Deus. O Deus de paz. Glória a Deus. 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 33. 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 33. 32 e 33. Jeová Shalom. Estamos em paz, né? 1 Coríntios, no capítulo 14, versos 32 e 33. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos profetas, porque Deus não é Deus de desordens, mas sim de paz. Aleluia! Deus de paz. Glória a Deus por essa palavra do apóstolo Paulo. 2 Coríntios, no capítulo 13, no verso 11. Segundo aos Coríntios 13, 11, Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos, sejam maduros, tende ânimo, pensai do mesmo modo,
vivei em paz. E o Deus de amor e paz estará convosco. Eita Deus que fala, né? Se a gente fosse pentecostal, ia ser assim, não ia? Eita Deus, né? O Deus de amor e de paz. Filipenses, no capítulo 4, verso 9, é sempre indo para frente, tá? Em direção ao Apocalipse. Filipenses, capítulo 4, verso 9. Olha mais uma palavra do apóstolo Paulo sobre o Deus de paz. O que aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Deus de paz, a presença de Deus. E o último texto dessa noite, em Hebreus, no capítulo 13, versos 20 e 21. Hebreus, capítulo 13, versos 20 e 21. Diz a palavra: e o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, realizando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. No verso 20, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos por nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, o Deus de paz. Deus é o Deus de paz, e por ser o Deus de paz, Ele tem todas as condições para escolher, capacitar e livrar, como Ele fez com Gideão. Escolheu, capacitou e livrou da morte. Ele fez isso com Gideão, está disposto a repetir com você aquilo que fora feito no passado. A paz que você busca está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Mas não somente isso, Ele é a própria paz, e Ele está pronto a entregar a nós a paz que o nosso coração tanto deseja, necessita e busca. Está nas mãos dEle, e Ele pode transferir para a nossa mão, se a Ele suplicarmos, e com verdade, sinceridade, a Ele nos dirigirmos. O Senhor fará morada no seu coração, e as tuas batalhas serão realizadas por Ele em seu favor, porque quem está em guerra é o inimigo. O nosso Deus, Ele já tem a vitória, e glória a Deus por isso. E quem quer fazer guerra com Deus, escolheu um inimigo inapropriado. Ninguém vence o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Nessa noite, eu te digo, creia, quebrante-se, lança o seu coração no altar do Senhor, entregue-se ao Senhor, mas entregue-se nos méritos da obra de Jesus Cristo, nosso Salvador. E celebre o Deus de paz, porque quem está em guerra é o mundo e não o nosso Deus. E Ele traz para nós a paz que excede todo entendimento. Assim é o Senhor. Amém? Baixe a sua cabeça, feche o seu olho. Ainda que você esteja passando por conflitos interiores, dificuldades adversas, muito grandes, maiores do que você pode suportar, o Deus de paz está aqui, e Ele pode acalmar e tranquilizar o teu coração. Ele fez isso no passado, e Ele pode repetir hoje, porque Ele é o Deus de paz, Ele é o Javé Shalom. Deus, Tua palavra, ela é viva e eficaz. Nós meditamos nesse ensinamento dessa noite e queremos que isso fique gravado no nosso coração. E a paz do Senhor esteja habitando em cada um de nós, nos ajudando e eliminando de nós todos os conflitos que nos trazem angústias, amarguras, tristezas, que o Senhor possa repreender todo esse mal de sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
agindo